Atenção Brasil, atenção juventude, atenção velharada aposentada. Nós temos que achar um norte para o nosso Brasil. Não é deixar na mão desses políticos corruptos e que hoje eu não acredito que nenhum é saltar para a vida da pobreza desse país. Nós somos maioria. Vamos eliminar essas merdas. Por exemplo, o PT ontem travou o salário dos funcionários via o cacife dele, o cacique que ele botou lá, o capataz, na Caixa Econômica Federal, porque acha que tem o direito de comandar alguma coisa no Brasil. E ele fez uma porcaria com a vida dos aposentados. A gente tem dívida para pagar e sobrou um salarinho de fome, pô. Esses caras ficam rotando grosso porque rouba da nação. Por exemplo, Lula, Gleisi Hoffmann, Paim e outros mais aí que se acha Deus da verdade. Maria do Rosário. Lindbergh Farias. Lindbergh. E outros demais que são todos que acham que são poderosos do PT. Por isso que esse país é uma porcaria. Só tem pilantras. Os analfabetos só entram para roubar, porque eles não têm ideologia para nada. Ó, que ideologia tem um Lula da vida? O bicho é tão ruim de serviço que perdeu até o dedo no torno. Então, um cara desse, ele não sabe ler. Ele pegou o papel lá com o advogado que estava julgando ele na época, lá no Paraná. Ele foi ler o papel na frente do juiz lá, que era juiz na época, hoje é ministro. Eu esqueci o nome dele no momento, mas... Moro. Sérgio Moro, um homem intelectual, muito inteligente, sábio e com a postura idônea e muito capaz e muito correto na vida. Então, o seu Lula, se achando o poderoso burro do PT, fez uma merda. Foi pegar o papel, ficou rodando na mão porque não sabia onde começava. O cara pegou um papel de formato A4 e não sabia para que lado você pôr. É igualzinho você pegar um cego para poder ler no jornal. Ele também, apesar de enxergar, considera um cego, porque não sabe ler. Então o cara não sabe de onde vai, nem para onde vem. Ele só fica buzinando aquilo que põe na cabeça dele. Porque para decorar ele tem facilidade, porque o cara quando é burro, ele não tem outras opções, ele tem que decorar tudo que o pessoal fala. Então ele tem que engolir tudo que o pessoal fala e sair falando besteira. Inclusive, a última nova dele aí, ele fez uma grande besteira. O Brasil inteiro viu. Ele em cima de um caminhão, num palanque, e fez uma pornografia lá. É até difícil para você falar. É complicado de eu falar, mas ele humilhou a família brasileira. Porque os pornográficos do PT fez ali naquela praça, isso não se faz. O mundo inteiro viu isso. E tá todo mundo, onde tem pessoas civilizadas, estão achando, nossa, mas o Brasil americano já falava que a gente é um bando de índio. Nós somos pior que um bando de índio. Nós somos um bando de besta índio. Porque não tem lei nesse país. Só pelo fato dele fazer aquilo lá, cadê os direitos humanos? Pega esse cara e frita na cadeia. Não é nem para pôr na cadeia, é para pôr no calvário. Foi crucificado um homem tão sério como Cristo, que teve aqui na terra, e não fez nenhuma besteira, foi crucificado. Esse palhaço aí fazendo gracinha, mijando na cara dos outros. Cadê o respeito, pô? Depois de 2000 anos, o povo continua escolhendo Barrabás. Exatamente. Depois de 2000 anos, o Barrabás tá aí. Agora não é Barrabás, é o Pompeu de 9 dedos. Ou sei lá, é o Alibabá, Pompeu, qualquer coisa. E depois ele fala que é sério. E por cima de tudo, ainda tem a concubina que é a Dilma. O pessoal acha que não, mas a Dilma na época da contravenção no Brasil, que os militares deu uma baixa nesse povo, a Dilma era garotinha de programa para atender os caras no silêncio da noite, lá nas esquivas da vida.
Mais ou menos. A Dilma, até o marido dela resolveu largar ela por causa disso. Ela pegava arma, saía, roubava banco, fazia tudo quanto há. Pô, esse tipo de gente não pode comandar o país, cara. Eu sou muito mais ter um ladrão como o governador do Brasil, mas tipo, eu não sou a favor, mas tipo Maluf rouba, mas faz. E o Lula, o que ele fez? Deu uma esmola pro povo para achar que é Deus. Dava auxílio alimentação, não sei mais o que, mas se ele dava 2, ele tirava 10 mil para ele. Então ele alimentou bem a cabecinha dele, né? Porque é difícil de pensar nisso. E assim existe até hoje. Eu gostaria que o Brasil sofresse uma modificação, uma renovação. Político não pode ser por profissão, tem que ser por ideologia, tem que ser patriota. Eu vou citar um exemplo de um patriota brasileiro. Não sei o que lá, o cantor Aguiar. Ele teve 2 mandatos de política. Aí depois alguém perguntou para ele na televisão: por que você não quis mais ser candidato? Não, eu prestei meu serviço de patriotismo. Eu fui eleito 2 vezes, já estava o suficiente. Eu, como político, demonstrei minha opinião como cidadão. Pô, por que o pessoal não faz como ele? Não fica chupando do país? Pô, é vergonhoso, cara. Político, rapaz. Gastar R$1 milhão por dia para poder tomar um café da manhã. Se engana, não é 1, 2. Gasta mais R$1 milhão para almoçar, pô. No final do dia, se tiver o café da tarde, deve gastar lá para 3 milhões por baixo do pano. Por isso que o Ney Matogrosso canta essa música. Como é bom fazer as coisas debaixo do pano. Pô, esse povo aí de Brasília tá tudo assim, pô. Eu não sei se é discípulos do Ney Matogrosso, da filosofia dele, ou a viadagem do Brasil comum com o mesmo pensamento. Tem que fazer as coisas debaixo do pano. Seja claro, pô. Ninguém vai proibir você de ser isso, aquilo, aquilo outro. Mas não rouba do país, cara. Você pode cuspir na cara dos outros, pode fazer o que você quiser, mas bater na cara. O problema é que a revolta, né? O chumbo pode vir o contrário. Pode virar um oeste americano aqui nesse Brasil. Porque por enquanto não. O nego fala, mas não faz. Agora o cara que bate na cara do outro pode levar um tiro na cara, igualzinho o cara matou lá no Congresso. Meteu bala na cara do outro porque o cara veio querer fazer graça e então morreu. E o Brasil está precisando de fazer isso de volta. Quantos caras PhD nós temos aqui nesse Brasil sucateado? Que nem para professor de universidade eles não estão servindo mais porque não quer. Porque o pessoal lá de Brasília não respeita eles. Eles não querem mais ensinar nada para ninguém. Aureliano Chaves, vice-presidente do João Batista Figueiredo, ele tinha razão. Um país só se torna grande e reconhecido e poderoso e respeitado quando o país investe em tecnologia fina. Que porcaria de tecnologia fina esse Brasil investe? Você põe um cara igual o Lula, por exemplo, uma Dilma, um Collor de Mello, que só sabe roubar esse povo, pô. Fernando Henrique Cardoso só sabe desviar dinheiro do país. Esses caras não investiram um centavo, pô, em educação. Um cara que morreu, que sempre lutou pelo Brasil, e ele era um cara meio louco, meio corrupto, mas ele tinha razão, que era o Brizola, que fez os Brizolão no Rio de Janeiro, e mantinha as crianças lá o dia inteiro na escola para não aprender a roubar, a traficar maconha, cocaína, não ser um carregador de arma do grupo do exército da esquerda desse país. O Brizola tinha razão. Ele não conseguiu controlar nem os filhos dele, mas passou por tudo isso. E eu gostaria de que vocês que ressuscitasse a nossa intelectualidade desse país para que ela pudesse vir a governar. Porque o cara que tem um conhecimento científico, que tem a mente aberta, tem um planejamento,
É como o Enéas. O Enéas, pô, ele só tinha alguns segundos para fazer a publicidade dele e o Brasil não entendeu. Ele conseguiu fazer que nem um burro brasileiro conseguiu fazer. Ele conseguiu, dentro do limite mínimo, fazer uma política grande. O coitado morreu sem realizar seu sonho. Ele realizou o pessoal dele. Ele tinha lá seus PhDs e morreu intelectual. Acho que lá na outra dimensão que ele está vivendo, ele deve ser um grande líder, porque lá o pessoal já passou por essa burrice daqui e deve ter aprendido a respeitar quem tem a sua intelectualidade aguçada. Mas o Brasil não. O Brasil é um país de Tiririca, de Romário e outros mais, de William não sei o que lá. Esses caras aí, meu filho. Galvão Bueno. Galvão Bueno, esses caras aí. Tudo ignorante? Tudo ignorante e incapaz. Tinha que ser arrojado igualzinho aquele carioca lá que era repórter e que os caras lá da Falange Vermelha cortaram o pescoço dele. Não esqueci o nome dele agora, mas do Brasil inteiro sabe quem que eu tô falando. Ele tinha coragem, ele descia pro morro, subia pro morro, ia fazer reportagem no meio dos bandidos e mostrar a bandidagem do Rio de Janeiro. Mas era salutar, porque até o governador do Rio de Janeiro hoje está preso, mas era um grande ladrão da época, né? Ele, o Garotinho, esses caras tudo aí, Lula, esses caras tudo enriqueceu de forma ilícita. De uma hora para outra. De uma hora para outra. Vamos fazer um histórico administrativo da sua ascendência. Por exemplo, aqui não tem no Brasil, não tem mais ninguém que tinha uma fortuna igual tinha o Antônio Hermínio de Moraes, que questionou o Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi criticar ele porque ele não pagava imposto de renda. Ele falou, não, eu pago, tá aqui minha declaração. Agora, eu quero saber o que você fez do dinheiro que eu pago imposto. Que eu paguei esse mês passado e estava com a declaração na época. Foi 5 bilhões de reais. Ele perguntou pro Fernando Henrique, onde você enfiou esse dinheiro? Ele falou, né, um palavrão, porque ele era desbocado, igual eu vou falar aqui. Ele perguntou pro Fernando Henrique Cardoso se ele enfiou o dinheiro na bunda da mãe dele. Então, o Fernando Henrique ficou com tanta raiva que não respondeu e saiu da entrevista da televisão, porque ele viu que o Antônio Hermínio de Moraes estava jogando pesado. O Antônio Hermínio de Moraes falou assim, eu sou candidato a presidente da República, mas não tenho interesse de pegar nada do país. Eu quero é construir isso aqui. E ele realmente, se tivesse sido presidente, ele teria construído esse país, porque ele era um homem formado, ele era médico, ele tinha outras formações de sociologia, política, essas coisas, e ele era um cara culto, falava várias línguas. Não é esse bando de besta que tem aí não, com o Lula, Dilma, Fernando Collor, que só sabe ficar encher de linguiça. Falar que o povo quer ouvir? Linguiça de vento. O Fernando Collor é daquele descendente daqueles que marram o boi na praça e fala, se amanhã eu for eleito, vocês comem a carne, do contrário, vocês comem capim. Nordestino só pensa assim. E outros mais. O mineiro fica, como diz a história, fica atrás, em cima do muro. Mas o em cima do muro dos mineiros tá dando errado, né? Porque Anastasia, por exemplo, olha o nome do Anastasia, companheiro do Fernando Henrique, tá na grade, cantando igual canarinho. Lula, esses caras aí, e estão ameaçados. Aécio, que desgraçou a família Neves, desmoralizou porque eu não sei porque que ele construiu o aeroporto do Confins fora de Belo Horizonte, 40 quilômetros, daí em cima das terras Neves. Vendeu aquilo lá por preço de Opala, por 3 vezes o valor da pedra religiosa, Opala, para a nação. Outra coisa, PMDB também não é limpo não. Sarney tem um poderio império no Nordeste que empurra remédio naqueles nordestinos desse lá e no Norte. Ele comanda esse eixo da máfia. Nilton Cardoso. Nilton Cardoso é um cara tão sujo que ele tirou os vidros de cristal do Palácio da Liberdade em Belo Horizonte e colocou um vidro comum. Você imagina onde está. E levou para a fazenda dele. Olha a canalice desse cara.
e outros mais. Por isso que eu reivindico aqui. Pode me chamar de ignorante. De louco, de De tudo. louco, de tudo quanto há. Vamos acabar com o Congresso Nacional. Esse negócio de partidos, de poderes, isso só leva o país pra merda. Vamos acabar com isso aí, que é muito dinheiro que se gasta com aquilo lá. Vamos fazer uma renovação. Vamos ter uma Câmara de Deputados Federais, senadores, mas com valor não hostil, como eles falam lá, que hostiliza o ser humano. Vamos pagar uma dignidade. Eu acho que para manter esse cambada lá, 15 mil por deputado e 20 por senador, tá bom? Sem luva. Sem mais luva de nada. E mandato só 5 anos para cada um. Não precisa ser 8 anos igual é para senador, de 4 em 4 anos, o cara pode retornar na política. É 5 anos e 2 mandatos só, por vida de cada político. Porque assim se constrói a cidadania, se constrói direitos humanos. E se constrói a honestidade. E se constrói a honestidade e a dignidade de um cidadão. Não é essa merda do cara ganhar milhões e o cara que pobre ganhar um salário mínimo de 1.000 e pouco. E não ganhar. Isso aí, meu filho, não dá pra comprar a farinha pro cara comer com feijão. Com relação ao que você pensa que os políticos gastam com seu breakfast da manhã. Que legal, né? Vocês têm coragem de fazer um negócio desse? Ir pra esnobação, gastar lá 300, 200 mil reais com uma tacinha de vinho, de champanhe, sei lá, no café da manhã? Caraca, meu. Eu queria ser só o carrapato do seu corpo para poder viver bem, né? Porque o carrapato que vive aqui na pobreza aqui, coitado, ele vegeta porque nem sangue não tem para poder te chupar. Você entendeu? Um bando de vampiros da nação. Eu acho que o cara, quando criou o Drácula, ele pensou no futuro. Que onde tem o castelo do Conde Drácula, não é lá na Transilvânia. Na Transilvânia, não. Tá em Brasília. O castelo do Drácula. Esses cambadas aí que consomem o dinheiro do Brasil. Tipo, todo mundo que dizia dinheiro do Brasil, pra mim é tudo discípulo do Drácula. É neto, bisneto, sobrinho, caralho. Tudo chupim da nação. Tudo é vampiro da nação. Brasileiro tá cansado de conseguir de carregar essa cruz. O Calvário tá longe de chegar, ainda tem que carregar essa cruz apanhando. É triste. Eu tô falando pra você porque eu trabalhei 50 anos pra esse país. Olha aqui, vou pedir pro meu filho filmar minha perna pra você ver o que aconteceu comigo. Olha, viu só? Levanta, deixa eu falar. Esse povo, vocês não tem. Você vai numa CD, não é aquele palhaço lá do PSDB lá de São Paulo, que é Dória, o prefeito de lá, o todo-poderoso. Falou merda. Falou um monte de merda e achou que é Deus. Tava doando salário. Doou o salário dele para a ACD, quer dizer, Associação Atlética... Assistência da Criança com deficiência. Defeituosa com deficiência. Que ele falou, né? Defeituosa. Ele falou defeituosa. Defeituosa é a mãe dele, que não soube parelho, que cagou pelo cu, porque só pode. Defeituoso é ladrão. Defeituoso é a pessoa fora da linha. Por isso que eu tô falando isso. Se você não gostou, cara, cria vergonha na cara, pede pra ir no banheiro e sai da política. Político tem que ser homem, tem que ter dignidade, tem que respeitar o cidadão. O cidadão é um coitado. É igualzinho pastor de igreja, acha que é Deus. O político tá ali pra servir, não pra ser servido. O político tem que ser cordial com o cidadão. Não, o dia que você tá candidato até ser eleito, nossa, ele bate nas costas, ele fala, ele conversa. Come pastel na feira. Se possível, te beija até na sua testa. O dia que ele ganhou, você vai lá no gabinete pra falar com ele, ele manda te prender, porque você é um bandido. Que filho da puta é esse tipo de político?
Bando de ladrões, alibabás. Aqui no Brasil é cheio de alibabá. Sai um, entra outro. Pô, que vergonha, cara. Eu gostaria que vocês, o cidadão brasileiro de bens que carrega essa merda aqui nas costas, o cidadão que trabalhou, igual eu trabalhei 50 anos para esse país. Oh, que merda é viver nesse país. Olha a minha situação. Hoje eu vivo com um salarinho de fome, que não dá nem para comprar remédio, e o SUS ainda cortou. E tem uma palhaça, uma puta do PT chamada Gleice Hoffmann, e eu falo isso abertamente porque ela não tem mãe, ela nasceu na zona, nem sabe quem que é a mãe. Ela ainda quer pegar dinheiro do aposentado que ganha 2 mil. Por que não tira dela que ganha mais de 1 milhão por mês? Tem que tirar dela, do pessoal do PT. O que esse bando do PT sabe? É tudo analfabeto. Ladrão. Ladrão, eles sabem roubar. Porque o Alibaba maior, ele já entrou convicto que tinha que roubar. Eles são peritos nisso, né? Eles são peritos, porque o cara que faz contravenção, ele aprende a fazer. Ele não aprende uma coisa séria. Põe essa cambada dentro do laboratório e manda eles fazer uma manipulação química, por exemplo. Manda eles pegar oxigênio, hidrogênio e manda gerar uma molécula de água, para ver se eles sabem. Eu não estou pedindo coisa complexa, não. Não estou pedindo para fazer uma fisão nuclear, essas coisas. Um processo de ressonância e outras coisas mais. Fazer um vibratório energético. Mexer com essas coisas. Eles não vão saber o que é isso. Fazer um movimento de física. Por exemplo, o que é uma física ativa? Eles não sabem explicar nem como é que funciona um motor de um carro que é tão difundido e todo mundo tem. O cara não sabe nem por que se compõe o composto do combustível, por exemplo. Gasolina, álcool. O que faz para o trem não explodir de uma vez? O cara não sabe o que é o produto químico que se usa nisso, para poder amenizar a explosão. Eu estou falando isso que eu conheço, e eu sei o que eu estou falando. O produto, eu vou falar aqui, dar esse furo para todo mundo a partir de hoje, pelo menos isso, aprender a falar. Você usa no combustível depois de filtrado, que é a gasolina pura, para poder você ter ela no carro, você usa um produto químico chamado octana. O que quer dizer isso? É um elemento químico que atrasa e retarda a explosão de uma combustão. É um elemento químico pronto para isso. Porque se você pegar a gasolina pura, é igualzinho você pegar o produto da Hexana. Você sabe o que é Hexana? Hexana é um produto que usa para limpar o produto alimentício na indústria. Se você pegar um litro da Hexana líquida e derramar ele na atmosfera a altura de 1 metro, não cai uma gota no chão porque ele explode antes de chegar no chão. Ele é altamente explosivo. Eu estou te passando isso aqui, eu sou uma besta, eu não tenho informação de nada, mas eu busco o conhecimento. Autodidata. Eu sou autodidata e procuro. Hoje você tem facilidade. Na minha época que eu aprendi isso, você tinha que pesquisar na biblioteca. Você tinha que se virar, comer livro, perder noite de sono para ler. Hoje não, você tem a internet, que tem vários sites, que é o Google, por exemplo, YouTube e outras coisas Financia. mais. Que financia e te mostra essa informação com precisão em tempo real. Você não precisa de ficar procurando dentro de livro, saber qual é a porra do cara que inventou. É só você perguntar lá no Google que ele te fala na hora. Então a juventude hoje, ela tá cheia de informação, mas tá faltando capacidade para elas. Maturidade. Instrução, incentivo. Porque o nosso país perdeu o incentivo. O incentivo que se dá aos nossos políticos, roubar os direitos humanos, eles ensinam a juventude a roubar, fumar maconha, cocaína, porque é salutar para eles que esse bando de jovens seja um bando de imbecil. Por isso que lá na Praça da Sé, em São Paulo, os negros ficam lá até com o olho vidrado de tanto queimar crack e fica inutilizado, mas é bom para os políticos, né? É igualzinho eu já vou repetir uma frase aqui. Os policiais de Goiás prendeu um bandido lá com 36 anos de idade. E olha que ele estava na delegacia para prestar depoimento para o delegado. Um repórter lá de Goiânia perguntou para ele:
Ô, por que você rouba? Você está com 30 e tantos anos, por que você rouba? Vai trabalhar, cara. Ele falou, não, eu só roubo porque eu não sei fazer outra coisa, eu só sei roubar. Eu não sei fazer outra coisa. Aí eu falei, mas isso não é legal. Ele é legal sim, porque se eu não fazer isso, roubar, eu não dou serviço pro policial, não dou serviço pro delegado, não dou serviço pro promotor, Pro juiz. não dou serviço pro juiz, não dou serviço para você, que é o repórter. Fica todo mundo sem trabalhar. Oh, um cara desse, você tinha que pegar a voz dele, gravar, botar igualzinho aqueles alto-falantes de metal que antigamente se usava para poder pôr no coreto da igreja para anunciar. Pega a igreja católica e pede emprestar um daquele, põe uns 20 na praça, arruma um madeiro lá, um crucifixo, põe ele falando e fala. Ele só sabe roubar. Então, naquela época do Júlio César, e aqueles políticos da época lá, o cara que roubava, o final dele, ele não via pro presidiário. Eles crucificavam. Inclusive, quando foi crucificar Cristo, para o Cristo não ficar sozinho, eles botou 2 bandidos lá a crucificar junto com eles. Um questionou o próprio Cristo. Ah, você não é o filho de Deus? Por que você não se livra daí? O outro de lado respondeu: Cristo, quando você estiver junto com o Pai, lembra-se de mim. O que Cristo disse para ele? O bandido que falou besteira: você está condenado para a vida eterna. E falou para o outro: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Vamos crucificar esse povo que rouba. Quando for, crucifica de manhã. Quando for de tarde, ele está no inferno. Um capítulo. Ele vai saber o que é inferno. Vocês pensam que não existe? Existe sim. O inferno está dentro de nós. Vocês que roubam e crucificam os outros, que bagunçam com a vida dos outros, vocês é tudo discípulo do diabo. O próprio Goethe falava besteira, mas não falava. Ele falava sobre Mefistófeles. Isso é muito bom. Medita, seus jovens, seus velhos. Vamos mudar esse país. Está nas nossas mãos o direito de ir e vir. Data vênia, pensa nisso. Deixa de ser medroso. É salutar que a gente, se for possível, usar as mãos armadas e atacar Brasília e tirar toda essa cambada de lá que rouba. Obrigado, porque eu quero que vocês compartilhem com todo mundo isso. Obrigado.